Muito bom dia a todos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, rogamos que nos ampare e nos fortaleça. Que o Teu amor infinito nos envolva a todos nós. Que o Teu equilíbrio se faça presente. Que a Tua paz esteja em nossas almas e em nossos corações. E que a fé nos conduza pelos caminhos da nossa jornada terrestre. No livro Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz, ao nosso saudoso médium mineiro Chico Xavier, encontramos a seguinte colocação, feita por Lísias, um visitador dos serviços de saúde da colônia espiritual, e que tutelou André Luiz nos primeiros tempos após o recolhimento do mesmo na colônia Nosso Lar. Lísias diz o seguinte: o homem vulgar, e entenda-se aqui, por homem vulgar, aquele que desconhece as verdades espirituais. Outra Lísias: o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Nenhuma organização útil se materializa aqui, na crosta terrena, sem que os seus raios iniciais partam de cima. O próprio André Luiz, ao se deleitar com tudo o que viu na colônia espiritual, se pronunciou da seguinte maneira: quase tudo melhorada cópia da Terra, emendando-se mais tarde com a conclusão de que tudo que temos por aqui é cópia imperfeita do que existe no plano espiritual. É baseado nessa premissa que vamos partir para uma comparação entre a justiça terrena e a justiça divina. Não com o propósito de denegrir, de demeritar a justiça terrena, que tem lá a sua importância na regulação da nossa vida em sociedade, mas que está muito aquém da justiça divina. Mas o propósito da comparação, como eu disse, não é para diminuir a justiça terrena, mas sim para enaltecer ainda mais a justiça divina, de modo que nós possamos nos entregarmos confiantes a essa justiça divina, tal qual um bebê que se joga no regaço da mãe sem a menor preocupação de uma queda. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte, o que não é permitido pela legislação brasileira, ou aos sofrimentos prolongados. A providência divina, contudo, corrige amando. Não encaminha os seus réus a prisões infectas e úmidas. E aí, nós vamos escolher alguns quesitos, selecionar alguns quesitos para compararmos a justiça terrena com a justiça divina. Não temos nenhuma pretensão de esgotarmos o assunto, né? A lousa seria pequena para isso e o tempo que nós temos também seria insuficiente. Por isso elegemos alguns quesitos. E o primeiro quesito a ser utilizado para fazer essa comparação será então o julgamento, né? O momento inicial antes que venha a pena, né? Na justiça terrena, em um sentido bastante amplo, nós podemos dizer que um julgamento tem por objetivo aplicar uma disciplina, que no caso da justiça terrena é jurídica,
há uma certa situação fática que é apresentada ao juiz. Apresentada ao juiz, seja para absolver ou condenar quem está em julgamento. E em qualquer um dos casos, absolvição e condenação, há uma inter-relação entre circunstâncias e normas jurídicas. Os fatos comumente têm história, isto é, ocorreram num passado. Ou, se são fatos presentes, precisam ser conduzidos ao processo do julgamento de acordo com as normas vigentes na legislação brasileira. O trabalho probatório desenvolvido pelas partes, que são órgão judiciário e advogados de defesa e de condenação na figura dos promotores, visa a reconstituir durante o julgamento algo que se processualizou anteriormente e deve ser trazido para o presente na figura do julgamento. Como em regra, as partes, defesa e acusação, apresentam versões diferentes para os mesmos acontecimentos, incumbe a cada uma delas trazer elementos para o julgamento. Elementos esses que denominamos provas. E provas que corroborem ao juiz a verdade do que estão dizendo. O juiz, por sua vez, está cometido do dever de apreciar, segundo a lei, o material probatório que lhe é apresentado, expondo depois fundamentalizada a sua decisão. Para a sabedoria divina, então, julgamento é feito com base em leis, e essas leis são todas terrenas. E se baseia em fatos exclusivamente em fatos. Já a justiça divina não. Para a sabedoria magnânima representada por Deus, nem sempre o que errou é um celerado. Nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Deus avalia e conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias, de todos os nossos atos, porque Ele nos conhece integralmente. O algoz integral, como a vítima integral, muitas vezes passam desconhecidos, despercebidos do homem, mas não ao Pai. O Pai, que nos conhece, é capaz de identificar claramente quem é o algoz e quem é a vítima. Então a justiça divina, no seu julgamento, leva em conta a situação lembrando que essa situação envolve o conhecimento do lado espiritual da ação. Deus conhece-nos integralmente e graças a isso Ele pode pesar dentro das nossas atitudes quais foram realmente os elementos que nos levaram a tomar essa atitude. Então Ele é capaz de fazer a identificação perfeita de quem é realmente o algoz e de quem é realmente a vítima, levando em consideração o conhecimento que tem dos nossos pensamentos. O segundo quesito escolhido são os legisladores, quem que promove, o julgamento dos possíveis, dos potenciais condenados. Na justiça terrena, os legisladores são representados pelo Poder Judiciário.
Poder judiciário é esse que tem uma hierarquia. Começa com os juízes, sobe a magistrados, juízes que são também chamados de magistrados, sobe a desembargadores e no nível máximo estão os ministros da justiça. Essa é a hierarquia dos legisladores da justiça terrena. Aí a gente pode se perguntar onde é que fica a figura dos promotores, né, que são os advogados de acusação. Os promotores, só a título de informação, embora atuem no judiciário, eles pertencem ao Poder Executivo, mais especificamente ao Ministério Público. Então, os legisladores da justiça terrena são os juízes ou magistrados, os desembargadores, e aqui eu estou colocando na hierarquia do menor para o maior, e os ministros da justiça. E para a justiça divina, quem será que representa o legislador? A nossa própria consciência. Consciência essa onde nós edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então, o legislador da justiça divina é a nossa própria consciência. E onde é que estão as leis que controlam as penas aplicadas aos que erram? Qual é a legislação na qual se baseia a justiça terrena e a justiça divina para aplicar ou não determinadas penas? A justiça terrena se baseia no chamado Código Penal. Um Código Penal bastante antigo, se considerarmos que estamos em 2011. O nosso Código Penal em vigor, ele foi promulgado em 1940, ainda sob a presidência do senhor Getúlio Vargas. De 1940 até agora, houveram pequenas modificações pontuais nesse Código Penal, embora não tenham faltado muitas iniciativas para modificá-los inúmeras vezes em muitos aspectos. Mas, apesar de todas essas iniciativas, apenas duas vingaram. Uma em 1984, que fez alterações na parte geral do Código Penal. E uma mais recente, feita em 2009, que fez alteração nos itens crimes sexuais previstos no Código Penal. Embora o Código Penal seja uma carta, um diploma relativamente extenso, tentando abranger todas as situações possíveis, esse Código Penal, ele tem o acréscimo de leis especiais. Então, o Código Penal em si é o que nós chamamos de o Código Penal Fundamental. E essas leis complementares ou leis penais especiais que vêm complementar o Código Penal, nós chamamos de direito penal complementar. Então, na legislação terrena, nós temos como base o Código Penal. Só para não esquecer o quanto ele é antigo, de 1940. Deveria ser mais antigo e não deveria ter havido nenhuma alteração nele. Por quê? A própria existência de alterações, tais como as que ocorreram em 84 e em 2009, mostram para nós uma característica fundamental, exclusiva da legislação da justiça terrena, que é a mutabilidade. Então, o Código Penal, a justiça terrena é mutável. A justiça terrena é mutável. Em contrapartida, a justiça divina, baseada, centrada na lei de causa e efeito, é imutável.
Então, aonde está a legislação na qual se baseia a justiça divina? Na lei de causa e efeito, ou também chamada lei de ação e reação. A lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, é um complemento necessário à lei de justiça, amor e caridade. Por ela, pela lei de ação e reação, o homem vai se depurando, o homem vai evoluindo, corrigindo seus erros, até conseguir, à custa do seu próprio esforço, alcançar a perfeição e a consequente felicidade, que é o objetivo de todos nós. A lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, é uma lei automática, ou seja, ela já tem embutida nela mesma os efeitos decorrentes dos nossos atos. E aí, pela lei de causa e efeito, atos bons trazem como consequência efeitos bons. Atos maus, efeitos maus. Assim, quem planta ventos, colhe tempestades. Quem planta amor, colhe amor. Nos valendo do Evangelho segundo o Espiritismo, a cada um segundo as suas obras. E, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Todos, absolutamente todos nós, colheremos sempre, tão somente o que plantarmos. Ninguém vai poder colher maçãs se plantou bananas. Então aqui, lei de causa e efeito. A origem divina dessa lei de causa e efeito determina também a sua imutabilidade. Por quê? Ao estudarmos o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que é intitulado Deus, dentro da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, nós temos as qualidades de Deus. E a segunda qualidade de Deus já nos determina que tudo que provém dele tem essa mesma qualidade. E não diferente seria com a lei de causa e efeito. Lá diz que Deus é eterno. É a primeira prerrogativa de Deus. É imutável, porque se assim não o fosse, se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo também não teriam nenhuma estabilidade. Ora, se Deus é imutável, a justiça que emana dele, que é a lei de causa e efeito, também é imutável. Uma diferença grande com a justiça terrena. Enquanto a justiça terrena é mutável, sofre variações, a justiça divina é imutável. Mas Deus, além de eterno e imutável, ele também é, e isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. E se ele é soberanamente bom e justo, as leis divinas se revelam nas menores como nas maiores causas. Então não há nenhuma atitude nossa que passe desapercebida a lei de causa e efeito. Diferente do que ocorre na justiça terrena, que se a gente fizer bem escondidinho, passa desapercebido da justiça terrena. E isso vai mostrar para nós a próxima característica que nós vamos avaliar, que é a falibilidade da justiça terrena e a infalibilidade da justiça divina. Então vamos avaliar o quesito falibilidade. Possibilidade de errar no seu julgamento ou de não fazer nenhum julgamento.
Na justiça terrena, existem dois tipos de julgamentos. Aquele julgamento que é conduzido por um juiz, que é chamado de julgamento pela tribuna. E aqueles julgamentos que são de competência de um júri, que são conhecidos como julgamento pelo júri. O julgamento pela tribuna, que é o que é feito pelo juiz, o juiz exercita os seus conhecimentos de ordem geral e atua, legisla com os atributos que lhe são pessoais, de perspicácia, de bom senso, de objetividade. Atributos de homem, experiente, mas homem. Se o julgamento for conduzido por um júri, a composição do júri é sempre formada a partir de uma lista de eleitores inscritos na localidade onde vai acontecer o julgamento. Em algumas situações, juiz e advogados podem inquirir os possíveis jurados antes da seleção completa desses jurados para fazer perguntas de modo a filtrar esses jurados, de modo que no corpo de jurados não se tenha alguém que tenha um conhecimento pessoal da causa em julgamento, alguém que conheça qualquer um dos lados da questão ou que tenha passado por uma experiência semelhante. E aí, os elementos candidatos são selecionados. Os jurados escolhidos prestam juramento de que julgarão a questão de forma imparcial. Contudo, eles são, assim como o juiz, homens. Menos experientes, talvez, que o juiz, mas homens. Então, considerando que, feito pelo juiz ou por um júri, que são homens, a justiça terrena é falível, é passível de erros, porque nenhum homem está acima dos erros. Então, a justiça terrena é falível. E a justiça divina? A justiça divina, como diz um ditado popular, não falha. E ela não falha porque ela é centrada nos nossos próprios atos. E ela é automática, como nós já vimos anteriormente. A misericórdia de Deus é infinita, mas não nos iludamos, não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, em hipótese alguma. E enquanto não houver satisfeito a justiça divina, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos entender que Deus não é inexorável, deixando sempre viável, sempre aberto, o caminho da redenção. Então a justiça de Deus é infalível. E não escapa a ninguém. Aqui alguém pode escapar. Esqueci de trocar o giz aqui. Aqui alguém pode escapar. Na justiça divina não tem como escapar. Um outro quesito. Os tipos de penas que podem ser aplicáveis após um julgamento. Na justiça terrena, ainda de acordo com o Código Penal Brasileiro, que é como a gente viu data de 1940, existem no nosso ordenamento jurídico 3 espécies de penas. Penas que são aplicadas aos que cometem infrações à lei, aos infrauding leges ou infratores da lei. São elas: multa, penas restritivas de direito e penas restritivas de liberdade. Então todas as penas se encaixam nessas 3 classes: multa, pena restritiva de direitos ou pena restritiva de liberdade. As penas restritivas de liberdade, que são as mais
cruéis, dividem-se em 3 espécies: reclusão, detenção e prisão simples, que é utilizada para chamadas contravenções penais. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção pode ser cumprida em regime aberto ou regime semiaberto. Então, quais são os tipos de penas para a justiça terrena? Multa, restrição de direitos e restrição de liberdade. Incluindo aqui na restrição de liberdade a retenção, a detenção e a prisão simples. Tá. Nesse ponto da minha fala, vocês devem estar se perguntando se vocês não erraram de endereço. Se vocês estão mesmo numa casa espírita, com o propósito de ouvir uma preleção evangélica, ou se vocês estão num curso de direito penal. Calma. A menção às ordenações jurídicas que nós já fizemos anteriormente e outras que eu ainda vou fazer, tem apenas por objetivo estabelecermos uma comparação clara entre a justiça terrena e a justiça divina, que é o propósito da nossa fala. E aqui, em particular, é para tentarmos definir o tipo de regime que ocorre em cada uma das situações. Nós vimos que, para a justiça terrena, existem 3 tipos de regime: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. E aí, nós vamos tentar fazer uma correlação para a justiça divina, para a pena da justiça divina, que tipo de regime é. Só que a gente ainda não falou qual é a pena da justiça divina. Então vamos primeiro nos reportar qual é a pena, quais os tipos de pena da justiça divina, para a gente depois tentar classificá-la como sendo uma pena de regime aberto, semiaberto ou fechado. O Pai, que é o legislador divino, identifica as necessidades dos seus filhos e reúne-os na terra periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre dificuldades e dores, com a bênção temporária do esquecimento, que eu acabei de definir. Vou repetir. O Pai, Deus, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os na terra, periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei de amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Eu acabei de definir o processo reencarnatório. Então, a pena utilizada pela justiça divina é a reencarnação, se é que se pode chamar isso de pena. Nós vamos continuar que a gente vai ver que é um crime, chamar a reencarnação de pena. E aí? A reencarnação é que tipo de regime? É um regime aberto? É um regime semiaberto? Ou é um regime fechado? Vamos avaliar algumas coisas. Durante a encarnação, que é estar no corpo, reencarnação é um termo que a gente usa para indicar repetidas situações de encarnação, para indicar que isso se repete periodicamente. Uma periodicidade que é variável, não existe um tempo fixo que determina o intervalo entre uma reencarnação e outra, e que fica muito na dependência também da nossa condição de elevação. Então, na encarnação, o espírito fica preso à matéria, estando privado da sua liberdade total. Uma liberdade total que ele só goza
na situação de desencarnado como espírito no plano espiritual. Contudo, apesar de estar preso ao corpo carnal, à matéria, durante o sono, ele pode estar, com restrições, é claro, de volta a essa pátria espiritual. Pode rever os seus entes queridos, pode aprender e, se assim o desejar, pode até se comprazer nos seus instintos inferiores. Assim sendo, o regime de pena da reencarnação pode ser comparado a um regime aberto. Porque no regime aberto, como a gente vai ver daqui a pouco, que eu vou explicitar um pouco mais, o indivíduo tem compromissos durante o dia, geralmente compromissos envolvidos com trabalho e com aprendizado, e durante a noite deve ser recolhido a uma casa de albergado. A nossa situação vai ser diferente, né? Porque nós vamos ter compromissos, nós vamos estar livres para sair, para aprender, para trabalhar até, ou então, se for da nossa vontade, nos comprazermos dos nossos sentimentos inferiores durante a noite, que é durante o sono. E vamos estar presos durante o dia. Tá? Então, a reencarnação pode ser comparada a um regime aberto. Mais uma prova da bondade magnânima de Deus. Ele poderia nos manter num regime fechado, mas não. A reencarnação, ela pode ser comparada a um regime aberto. Onde é que se cumprem essas penas? Na justiça terrena, no regime fechado, o réu cumpre a pena num estabelecimento penal, que pode ser de segurança máxima ou de segurança média. No semiaberto, ele cumpre a pena numa colônia penal, que pode ser uma colônia penal agrícola, uma colônia penal industrial, ou em qualquer outro estabelecimento similar. No regime aberto, o réu trabalha ou frequenta cursos em liberdade durante o dia e recolhe-se em casas de albergado ou estabelecimentos similares à noite e nos dias de folga. Por isso que eu comparei a reencarnação como um regime aberto. Porque nós, durante o dia, ficamos reclusos na nossa casa de albergado, que tem um nome e que de longe se parece com uma casa de albergado, que nós vamos ver daqui a pouco. E durante a noite, nós estamos livres para trabalhar, instruirmos-nos, ou então, para a infelicidade nossa, darmos vazão aos nossos sentimentos inferiores. E como eu disse, isso mostra mais uma vez a bondade de Deus. Porque em a justiça divina, sendo em regime aberto, isso significa mais um ato de bondade de Deus para conosco. Então, aqui na justiça terrena, nós temos então as prisões, as colônias penais e as casas de albergados, que é onde aqueles que ficam em regime semiaberto, em regime aberto, devem se recolher à noite ou nos finais de semana. E na justiça divina? Onde é que se cumpre a pena da justiça divina? Durante muito tempo, acreditou-se que o local destinado ao cumprimento da justiça divina era o inferno. Mas o conceito de céu e inferno sofreu grandes modificações com o advento da doutrina espírita. Já não se entende mais céu por uma região onde a felicidade plena impera, e inferno como um lugar de atroz sofrimento. A cada nova existência, a cada nova encarnação, nós aprendemos que a vida vai seguindo, triunfante, em todos os domínios da espiritualidade. O inferno está em toda parte, onde quer que haja almas sofredoras. E o céu também está em toda parte, na proporção
onde haja almas felizes. Com a doutrina reencarnacionista, nós sabemos que o local de cumprimento da justiça divina são, segundo o Evangelho, as diversas moradas da casa de meu Pai. No nosso caso, a terra. Terra hoje que não é muito diferente dos locais destinados ao cumprimento das penas na justiça terrena. Contudo, é imperioso lembrarmos que a terra é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. E, se hoje a terra não é um lugar dos melhores, por estar incluído na categoria de mundo de expiações e provas, é um erro supor que ela está destinada a ser para sempre um vale de lágrimas. Ela hoje ainda é um planeta de expiações e de provas, por abrigar no seu seio espíritos muito imperfeitos. E a situação caótica do mundo nada mais é do que a colheita coletiva que estamos fazendo dos nossos atos repletos de egoísmo e de desamor. Atos esses que temos praticados ao longo de nossa grande caminhada pela fieira das reencarnações. Mas um dia, com toda certeza, aprenderemos que com os nossos próprios erros, a colocarmos em nossos corações o Evangelho de Jesus. Aprendendo a nos amar e colocando esse amor na frente de todos os nossos atos, mudaremos o mundo e construiremos aqui na Terra um planeta maravilhoso, habitável, fraterno, saudável e feliz. Opa, faltou um azinho aqui. Os encarregados do acompanhamento das penas, na justiça terrena e na justiça divina. Na justiça terrena, no Brasil, vou continuar com a minha aula informacional de direito aqui. No Brasil, todas as prisões ou penitenciárias são administradas pelo poder estadual ou o poder federal, pelo poder público. E nessas prisões existem os agentes penitenciários, homens e mulheres que desempenham as mais diversas funções, que vão desde cuidar da segurança da penitenciária, evitar fugas, revistar presos e visitantes, receber documentos referentes às penas, conduzir presos às audiências e conduzir presos ao atendimento médico. Além dos agentes penitenciários que trabalham nas penitenciárias que são de regime fechado, existem também os carcereiros, que são policiais civis que ficam encarregados da custódia temporária de presos em compartimentos chamados celas, enquanto ocorrem os procedimentos policiais de averiguação de fatos e instauração de inquérito. Após o fim desse período inicial onde os presos são mantidos em celas, eles são transferidos atualmente para os chamados Centros de Detenção Provisória, os CDPs, que já estão mudando de denominação, onde eles aguardam o julgamento. Então, para a justiça terrena, os encarregados são os carcereiros, que são aqueles que cuidam nas celas enquanto se processa a averiguação de fatos e instalação de inquérito, e os agentes penitenciários, que trabalham desde os centros de detenções provisórias até nas penitenciárias propriamente ditas. Só a título de curiosidade também, existe um movimento capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça para desaparecer com as células e os carcereiros, que são condições bastante desumanas, tanto as celas quanto a atividade dos carcereiros. Então o Conselho Nacional de Justiça luta hoje para que desapareçam essas celas e fiquem apenas os centros de detenção provisória e de progressão penitenciária. E na justiça divina?
como é que são os encarregados de acompanhar as nossas penas na justiça divina? Eles são espíritos protetores. Espíritos protetores de ordem elevada, que estão sempre próximo de nós e velando por nós. A todo momento, esses espíritos protetores nos inspiram com seus bons conselhos. Depende sempre, única e exclusivamente de nós, que a sua presença e as suas boas instruções nos alcancem. Esses bons espíritos ligam-se a nós a partir do nosso nascimento e se acham ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo, por amor de Deus, desempenham uma bela missão, porém penosa missão. Penosa porque muitas vezes nós, em nosso orgulho e vaidade, acabamos por escolher os maus espíritos como instrutores do nosso dia a dia e não damos ouvidos aos nossos espíritos protetores. Então, em consequência disso, eles se afastam de nós. Porém, no primeiro sinal de arrependimento da nossa parte, na primeira menção de solicitação, eles voltam solícitos e se fazem presentes novamente. Quem são esses espíritos protetores, senão os anjos de guarda? Então, na justiça divina, os responsáveis pelo acompanhamento das nossas penas, entre aspas, são os nossos anjos de guarda. E sobre os anjos de guarda, Santo Agostinho disse: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Seres mais sinceros e dedicados e amigos do que todos os mais íntimos que vos cercam no planeta Terra? Sim, porque onde quer que estejais, eles estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Visão dos encarregados pelo cumprimento das nossas penas. No caso da justiça terrena, os carcereiros e os agentes penitenciários. São, de um modo geral, alheios aos sofrimentos de quem está cumprindo a pena, por acreditarem que os que estão ali são merecedores daquele sofrimento. E não raramente cuidam para exacerbar ainda mais este sofrimento. Então, os encarregados do cumprimento, do acompanhamento das nossas penas na justiça terrena são alheios ao sofrimento do condenado ou do réu. E na justiça divina? Os sofrimentos e as tristezas na terra, que é o local onde nós cumprimos as nossas penas, são percebidos pelos espíritos. Mas eles consideram isso de um outro ponto de vista. Eles consideram esses sofrimentos como coisas úteis ao nosso progresso, ser suportados com resignação. Uma única coisa os entristece, então não é ver o nosso sofrimento que os entristece, porque eles sabem que esses sofrimentos são úteis à nossa elevação. O que os entristece é a nossa falta de vontade, a nossa falta de ânimo para vencer essas dificuldades. Então, na justiça divina, os nossos amigos que cuidam do acompanhamento das nossas penas são sensíveis ao nosso sofrimento,
Porém, não se entristecem com isso, porque veem esse sofrimento como uma coisa útil para o nosso progresso. Tá? A única coisa que os entristece, como eu já disse, é a nossa falta de ânimo para vencer, para continuar a nossa caminhada. Ainda no livro Nosso Lar, André Luiz se refere à sua situação de devedor de André Luiz como devedor para a justiça divina, da seguinte maneira. Então ele era um devedor da justiça divina, se encontrava recolhido numa colônia espiritual, e aí ele vai fazer uma referência aos encarregados, do acompanhamento do seu sofrimento ali. Diz ele: não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Então aqui, eles são benfeitores sorridentes, que cuidam de nós como quem cuida de crianças longe da vista paterna. E os direitos de quem cumpre pena? A gente ouve falar que todo condenado tem direitos. E tem. Na justiça terrena, os direitos atribuíveis aos condenados são vários. Vou citar alguns e de longe não vou esgotar isso. Então eles têm direito à assistência jurídica, a um contato com o advogado, têm direito à visita íntima, têm direito ao lazer, proteção à integridade física, psíquica e moral, direito à visita dos familiares, uma higiene mínima, assistência religiosa. Bom, não vou nem entrar no mérito de que nem sempre esses direitos são atendidos, mas, constitucionalmente, são direitos assegurados. Direito à amamentação, no caso de uma mãe que tenha dado à luz, tomar banho de sol e etc. Então, são vários. Porém, apesar de vários, eles são limitados. Eles não podem tudo. E na justiça divina? A justiça divina, como eu disse, apesar de todas a gama de direitos que é assegurado aos presos terrenos, tal como a gente viu anteriormente, é certo que esses direitos, por maiores que sejam, estão muito longe de se assemelharem aos direitos estabelecidos pela justiça divina. E qual seria o direito estabelecido pela justiça divina? Um direito amplo e irrestrito. Infelizmente, em algumas situações para nós, Podia ser um pouquinho mais severo, que talvez a gente perseverasse menos no erro. Mas é amplo e irrestrito, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder que a pessoa tem de escolher o que vai fazer. A existência do livre-arbítrio tem sido uma questão central na história da nossa filosofia, na história da ciência, das religiões. O conceito de livre-arbítrio tem implicações religiosas, tem implicações morais, tem implicações psicológicas e tem implicações científicas. Não vem ao caso. Para nós, o livre-arbítrio, no domínio religioso, ele implica que uma divindade onipresente, Deus, não imponha o seu poder sobre a vontade e as escolhas individuais. Acompanhado dessa definição religiosa de livre-arbítrio, ou espiritualista, nós temos também a definição ética, que complementa. Em ética, livre-arbítrio implica que os indivíduos sejam considerados moralmente responsáveis pelas suas ações. Então, para nós, livre-arbítrio é uma somatória dessa definição religiosa, onde Deus não interfere na nossa vontade e onde nós somos, por conseguinte, responsáveis moral e espiritualmente pelos nossos atos. Possibilidade de progresso durante o cumprimento da pena. Será que durante o cumprimento da pena existe alguma possibilidade do detento evoluir? Na justiça terrena,
né? Embora incipiente, isto é uma verdade, né? O indivíduo pode trabalhar, pode aprender uma profissão em alguma oficina profissionalizante, ele pode fazer cursos e até curso superior. Há detentos que conseguem, por cursos à distância, concluir cursos superiores, né? Mas tudo isso fica na dependência exclusiva da vontade do interessado, né? Então o progresso é possível, porém, ele é um progresso que é evitável. Ele pode não acontecer, porque fica na dependência da vontade do interessado. Na justiça divina, também é evitável, tá? Também é evitável. De novo, eu volto a insistir. Talvez se não fosse tão assim livre, talvez a gente evoluísse mais rápido. Mas aí estaria sendo ferido o direito fundamental que é o livre-arbítrio, né? Então, na justiça divina, o direito de cumprir a evolução também é uma evolução evitável. Porque se assim não o fosse, estaria ferindo a lei do livre-arbítrio. Porém, paralelo a isso, existe a lei do progresso, em que toda alma tem direitos e possibilidades de adquirir benefícios, de modo que o bem e o mal que fazemos dependem das qualidades que nós possuímos. E a liberdade, sendo uma qualidade essencial ao homem humano, dá também a este mesmo homem a responsabilidade pelos seus atos. Então o futuro é aberto a todas as criaturas, né? A elas é dado, através do livre-arbítrio, despojarem-se do mal e adquirirem o bem, através de virtudes e de progressos. Sendo isso, também como nós acabamos de ver, uma coisa que depende da vontade de cada um de nós. E para finalizar, a redução da pena. Redução de pena ou remissão é quando a pena que é imposta a um preso, por motivos, isso na justiça terrena, por motivos previstos em lei, consegue diminuir a quantidade dessa pena aplicada. Uma diminuição que pode ser em dias, meses ou anos. Na justiça terrena, existem 3 hipóteses que prevêem a redução da pena. Um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, um dia de pena para cada 3 dias de trabalho, ou um dia de pena para cada 3 dias de prisão cautelar, que é aquela que antecede durante o processo investigatório. Então essas são as possibilidades de redução de pena. Frequentar uma escola, né? Trabalhar, então trabalho e estudo, basicamente. Isso reduz a pena. E na justiça divina? Vale lembrar que bom comportamento não reduz pena. Bom comportamento pode ser utilizado para avaliar a mudança de progressão, a progressão desse indivíduo para outro tipo de detenção, se ele estava no regime fechado para regime aberto ou semiaberto, mas não é utilizada para reduzir pena, tá? E na justiça e que esses tipos de privilégios também não se aplicam a presos que tenham pensões alimentícias devidas, tá? E na justiça divina? Na justiça divina, nós podemos a qualquer momento nos libertarmos das nossas imperfeições, pela nossa própria vontade sempre. E aí, nós podemos anular os males consecutivos e assegurar futuras felicidades através das nossas boas obras. E de que forma nós poderemos então suavizar essas nossas faltas e desventuras, atenuando ou reduzindo nossa pena? Somente se levarmos em conta as seguintes coisas: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento, que é o reconhecimento verdadeiro, né, do infrator de que cometeu uma falta, né, e que é o primeiro passo para a reparação, né? O arrependimento é fundamental, é importante, mas ele não ameniza a expiação.
ele apenas abre as portas da reparação e da expiação. Só a reparação propriamente dita através da expiação é que pode anular a causa, né? De que modo? Fazendo aqueles a quem tenhamos feito mal, o bem. Quem não repara seus erros por má vontade ou fraqueza, haverá, de em outra existência, com as mesmas pessoas, em condições voluntariamente escolhidas, fazer-lhes o bem, tanto quanto lhes tenha feito mal. E se não fazemos numa existência, levamos a outra existência. De modo que tem uma outra coisa que nós podemos deduzir, que não está colocada aqui, que é a aceitação da pena, né? A aceitação da pena na justiça terrena é inevitável. Você não tem como escapar dela. Na justiça divina, você escolhe, você aceita ou não. É uma questão de escolha. É claro que se nós endurecermos a ponto de nunca aceitarmos, né, essa pena será compulsória. Mas, via de regra, ela não é compulsória, ela é uma escolha nossa. Como eu disse, não deu para esgotar todas as possíveis comparações por conta do tamanho da lousa e do nosso tempo, né? E é importante, então, que a gente sintetize tudo isso, resumindo o que é a pena na justiça divina, que é a reencarnação. A reencarnação, que é a pena da justiça divina, determina somente que comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns frente aos outros. E com a bênção do esquecimento. Os nossos algozes não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do lar, e sim procuram-te o colo para uma nova fase de reparação. Muito obrigado.